Agora só faltam 2 corridas para a temporada 2023 da Fórmula 1 terminar, e até por isso eu decidi assistir essa prova 2 vezes para gravar esse vídeo. E devo dizer que na segunda vez ela fica bem melhor do que na primeira. Eu já disse que eu tenho problemas com provas de Fórmula 1 depois do almoço, naquele horário de 2, 3 da tarde, porque o sono bate. Mas daí, quando eu penso que a próxima prova vai ser em Las Vegas, com o horário da largada às 3 da manhã de sábado para domingo, eu chego à conclusão que não, às 2 da tarde não é tão ruim assim, eu consigo ficar acordado. Eu vou fazer aquele resumão, eu anotei alguns dos pontos principais dessa corrida para comentar com vocês, e eu tô com pena do Leclerc. Ele é o homem mais azarado do mundo, porque ele ficou na volta de apresentação com os problemas hidráulicos, e aí a gente teve que ouvir as bobagens do Sérgio Maurício sobre essa batida do Leclerc. Primeiro, a reação do narrador da Bandeirantes foi dizer que o Leclerc errou, sendo que ele nem tinha culpa. Quem errou foi a dona Ferrari. Além disso, o Sérgio Maurício confundiu uma Alfa Romeo com uma Ferrari na empolgação. Ele afirmou que era o Sainz ficando no final do grid, quando era o Guanyu usou o Guanyu, a ordem dos fatores não altera o viaduto, que naturalmente estava largando nas últimas posições. Recomendo ao senhor Sérgio Maurício que ele fique menos empolgado em determinados momentos. A gente já tem o histórico do Galvão Bueno falando um monte de bobagens na transmissão da Fórmula 1. Não precisamos do Sérgio Maurício imitando o Galvão até nisso, e não se dando bem. Bom, largada, Lando Norris fez uma ótima largada, ele saiu de 6º para 2º, e eu digo que este movimento da largada garantiu a P2 para o Lando Norris na corrida. Lando Norris, que fez uma corrida super discreta, mas aí pelo lado positivo, porque a McLaren, que é uma das equipes que mais evoluiu ao longo da temporada, é a equipe que hoje está mais próxima da Red Bull. Ah, vocês querem que eu fale do Verstappen? Eu vou deixar para o final. O inimigo do entretenimento a gente deixa para o final do vídeo. E ele se aproveitou também, o Lando Norris, da largada ruim do Fernando Alonso. O Alonso viu que não tinha mais o Leclerc na frente dele, apontou o carro para a direita e achou que poderia, com alguns metros de distância do Verstappen, que poderia cortar a frente do piloto holandês. Se bem que eu não sei se ele pensou no Verstappen nesse momento, acredito que ele pensou mesmo nos demais pilotos, no Lance Stroll, por exemplo, que estava mais ou menos no mesmo alinhamento, ou até mesmo no Hamilton, o que não deu certo, porque Lando Norris passou pela esquerda, Lewis Hamilton passou pela direita. Mas aí a gente teve o acidente entre o Magnussen e o Albon, que de alguma forma envolveram Hülkenberg e Ricciardo. Bandeira vermelha, o Magnussen e o Albon fora da prova, o Hülkenberg voltou, mas ficou nas posições mais no fim do pelotão. Ricciardo e Piastri tiveram problemas com o carro, foram afetados, repararam os danos durante a bandeira vermelha, que durou aproximadamente 30 minutos, mas voltaram para a corrida uma volta atrás de todo mundo e fizeram uma corrida em particular, onde foram apenas 2 pilotos disputando lá no final do grid. Mas podemos dizer que, apesar do problema do Ricciardo, ele teve uma boa prova porque, em determinados momentos, ele estava andando no mesmo ritmo dos líderes. Foi a partir da segunda largada que Fernando Alonso começou a construir o seu show no GP de São Paulo. Ele ultrapassou o Hamilton na segunda largada e se estabeleceu na 3ª posição, até ser ameaçado pelo Sérgio Pérez no final da corrida, mas a gente chega neste episódio em breve. O Lando Norris até deu esperança para o torcedor brasileiro, ou para o anti-Verstappen, pressionando o piloto holandês na volta 8, mas sem sucesso. A McLaren melhorou, mas não tanto. Acho que o Norris teve aquela empolgação e o próprio piloto inglês reconhece que o seu adversário não é o Verstappen, não é a Red Bull, é mesmo... Na verdade, não é o Verstappen, porque a Red Bull do Pérez é adversário do Norris, porque, cara, até que o Pérez melhorou, mas ele não é o Fernando Alonso, eu falo disso daqui a pouco. Mas o Norris tem ciência de que a disputa dele é para ser o melhor do resto, e nisso ele é muito bem sucedido, tanto que venceu a corrida do melhor do resto. O melhor do resto é bom, né? Russell tentou comboiar o Hamilton, mas não foi final de semana da Mercedes. A Mercedes, que historicamente vai muito bem em Interlagos, não conseguiu entregar um bom desempenho neste ano, com elevado desgaste de pneus. A tortura dos carros das Mercedes começou já na volta 11.
Na volta 14, o Pérez passou o Russell depois que o Hamilton abriu mais de um segundo. A ideia do Russell era repetir a estratégia de Lando Norris e Carlos Sainz, ou seja, um cobanhando o outro para dar o espaço de menos de um segundo para permitir que o piloto de trás abra a asa móvel e se beneficie dessa aproximação em relação ao carro da frente. Isso não funcionou. O piloto mexicano ultrapassou o Russell na volta 14 e ultrapassou o Hamilton na volta 18. O piloto inglês foi para os boxes para tentar o undercut, colocando pneus médios, e esse undercut deu certo lá na frente, mas aí o Pérez ultrapassou mais uma vez o Hamilton na volta 23, já que a Red Bull é um carro muito superior em relação à Mercedes, que definitivamente não consegue andar de reta. Enquanto tudo isso acontecia, o Carlos Sainz tentava superar o Lance Stroll sem muito sucesso. Em compensação, o piloto, filho do Lawrence Stroll, que não quer mais correr na Fórmula 1, superou o Russell na volta 25 e o Hamilton na volta 27. Isso confirmava que a Aston Martin vinha forte para São Paulo, que melhorou bastante esse carro. Acho que eles ouviram as reclamações do Alonso e até mesmo o desempenho do Alonso, o show que o Alonso deu na final da corrida, só foi possível também porque a Aston Martin melhorou demais, mas eu falo sobre isso mais adiante também. O equilíbrio de McLaren e Red Bull estava mais do que confirmado através de Verstappen e Norris, que só pararam para trocar pneus na volta 28. De novo, vamos comparar com a Mercedes, que andou para trás. O Hamilton parou na volta 19 com desgaste de pneus, e quando colocou pneus médios, o desgaste se tornou pior. O Russell ficou atrás do Hamilton por voltas e voltas a fio, o que foi algo inútil, pois isso fez com que o Sainz se aproximasse dos dois. Isso fez que o piloto espanhol ultrapassasse o Russell na volta 35 e o Hamilton na volta 37. Detalhe, quando o Sainz passou o Russell, ele rapidamente abriu 2 segundos por volta, o que quebra a teoria de que o Russell estava com um ritmo melhor que o Hamilton e que, se o ultrapassasse, abriria vantagem. No meio do caminho, o Pierre Gasly estava evoluindo com uma Alpine que até então estava sofrendo para não ser o último carro do grid, passando Logan Sargent e Valtteri Bottas em voltas subsequentes, uma volta após a outra. Aliás, coitado do Valtteri Bottas, né? Abandonou a corrida, encerrando o final de semana da Alfa Romeo. AlphaTauri e Haas agradecem por esse abandono. Gasly estava claramente excitado dentro do carro, porque ele ultrapassou o George Russell na volta 43, deixando a situação da Mercedes ainda mais constrangedora. Enquanto isso, Verstappen e Norris estavam muito à frente dos demais, mas o holandês não conseguia abrir grandes distâncias em relação ao inglês, mostrando que até mesmo Max Verstappen estava poupando o desgaste de pneus e Lando Norris não conseguia chegar também pelo desgaste já, e isso porque a temperatura em Interlagos estava mais baixa do que na corrida sprint do dia anterior. Enquanto isso, as chances do undercut do Pérez com Alonso iam diminuindo volta após volta. O Pérez até tentou o undercut, ele parou antes do Alonso para fazer a sua segunda troca de pneus, mas a diferença entre os pilotos aumentou após as paradas. Diferença essa que não ia se sustentar, como vocês bem sabem. A vergonha para a Mercedes está completa quando o Gasly superou o Hamilton na volta 51. Por que vergonha? Porque a Alpine tem, em teoria, o motor mais fraco da Fórmula 1 neste momento, e a Mercedes alimenta ou fornece os motores para a Aston Martin, que estava muito à frente da Mercedes nesse final de semana. Ou seja, o problema da Mercedes não é motor, o problema é o carro mesmo. E essa teoria vai se materializar quando a gente constatar o motivo pelo qual o George Russell abandonou a corrida. Tô dando spoiler sim, quem se importa, né? Depois da troca de pneus, o Pérez iniciou sua aproximação no Alonso na volta 55. E foi nessa volta que começou a principal batalha da corrida entre Sérgio Pérez e Fernando Alonso. Verstappen fez a sua última troca de pneus na volta 57, colocando pneus macios novos, mostrando que a Red Bull havia guardado aquele composto de pneus pensando numa estratégia onde Verstappen teria esses pneus no final da corrida, justamente para combater a segunda posição, que seja de Charles Leclerc, seja de Lando Norris, essa segunda posição existiria. Estratégia muito bem feita da Red Bull, porque o Lando Norris até se tornou líder da corrida, mas quando parou, o Verstappen já estava alguns segundos à frente.
Pérez seguia investindo contra Alonso, mas a Aston Martin estava melhor de reta e tracionando melhor que a Red Bull. De novo, carro com motor Mercedes. O problema não está no motor no caso da Mercedes, está na Mercedes principal. George Russell abandonou na volta 59 com problemas de temperatura de óleo e isso pode explicar a redução de potência dos motores da Mercedes no carro da equipe comandada por Toto Wolff. Se você força demais os motores, você superaquece os componentes internos e, por consequência, também aquece o óleo do motor. E aí as chances de você ter um motor se destruindo são grandes. O Pérez continua tentando passar o Alonso por fora no final da reta dos boxes na volta 60, mas o mexicano continua investindo contra o espanhol, mas na frente dele temos um bicampeão mundial, Fernando Alonso, em uma performance soberba. O Alonso ele usa traçados alternativos para impedir a aproximação do Pérez, que mostra toda a inteligência e eficiência de um piloto experiente. Mas aí o mexicano, que tem de qualquer forma uma Red Bull pilotando, consegue ultrapassar o espanhol na volta 70. Alonso até dá tudo por perdido, mas volta a investir contra Sérgio Pérez e ultrapassa o mexicano por fora de forma espetacular na reta oposta na volta final. A batalha se torna uma verdadeira pancadaria entre Pérez e Alonso, o mexicano tentando passar o espanhol. Enquanto isso, o Verstappen vence, mas sinceramente quem se importa, né? O que realmente importa é que Pérez tentou ultrapassar Alonso na linha de chegada, mas não conseguiu por apenas 0,053 milésimos na linha de chegada. Fernando Alonso, mais feliz do que pinto no lixo, como se tivesse ganho a Loteria Federal sozinho e acumulada no final de semana, fica na terceira posição, felizão no pódio, porque desde o GP da Holanda ele não aparecia no lugar de honra entre os pilotos que terminam a corrida, que é no pódio. E aí, senhoras e senhores, como eu disse, eu tive que assistir 2 vezes o GP de São Paulo, porque na primeira vez eu estava com sono, eu achei a corrida modorrenta, mas aí eu pensei, não, tá todo mundo elogiando essa prova, eu vou lá assistir com calma essa corrida novamente e chegar à conclusão que ela foi melhor na segunda vez do que da primeira. Uma prova cheia de disputas, cheia de ultrapassagens, com muitas alternativas, emoção no começo e principalmente no final, Interlagos sendo Interlagos, obrigado Interlagos pela graça alcançada e por um dos melhores finais de corrida que eu vi em anos na Fórmula 1. Sobre a disputa do vice-campeonato, Sérgio Pérez fez o que precisava fazer, que era acumular pontos. Em um final de semana que a Mercedes foi muito mal, e aí a gente tem que destacar a Mercedes nos aspectos negativos, porque foi algo gritante. Nos Estados Unidos e no México, a Mercedes foi muito bem. E aí chega em São Paulo, que também estava com temperaturas tão elevadas, e nem tão elevadas assim, porque, de novo, no domingo, no horário do GP, estava fazendo 21 graus em São Paulo e 48 na pista. Mas também estava quente em Austin e também estava quente na Cidade do México. E a Mercedes não só foi muito bem no desempenho, como também soube administrar pneus. E aí chega em São Paulo, em Interlagos, uma pista onde historicamente a Mercedes manda bem e acaba tendo esse downgrade. É realmente de chamar a atenção. Também chama a atenção negativamente a Ferrari, porque não só não apresentou desempenho, como matou a corrida do Charles Leclerc logo na volta de apresentação. Problemas hidráulicos fica por conta da equipe, não é o piloto, tá, Sérgio Maurício? Então é de se lamentar que isso aconteceu com o piloto monegasco. Destaques positivos, óbvio, para o Fernando Alonso. Ele mostrou por que é Fernando Alonso, mostrou por que o Sérgio Pérez não está na mesma prateleira do Alonso. A gente pode não gostar do espanhol pelo seu temperamento ou personalidade, mas ele é um dos melhores pilotos da história da categoria. É um pai da matéria, com a idade que ele tem fazendo tudo o que ele está fazendo. E assim, o avanço que a Aston Martin entregou é de se chamar a atenção mesmo. Não só pela performance, mas também pelo que os seus pilotos puderam fazer. O Lance Stroll também foi muito bem na corrida, apresentando um desempenho bem interessante. Da mesma forma, a McLaren, apesar dos problemas com o Piastri, o Lando Norris pontuou muito bem, chegou na segunda posição, entregou também o desempenho que se espera dele para uma McLaren que evoluiu bastante.
Max Verstappen alcança sua vitória de número 52. É bem provável que no GP de Las Vegas, na calada da madrugada, ele conquiste a vitória 53 e quem sabe, se tiver GP nos Emirados Árabes, ele termine o campeonato com 54 vitórias. Próxima prova, próxima etapa, como eu disse há 15 segundos atrás, o GP de Las Vegas, em 19 de novembro, 3 horas da manhã, no horário de Brasília. Vocês que lutem, senhoras e senhores, porque vai ser aquela coisa. Você não sabe se você dorme e mais cedo para acordar no horário da corrida, ou se você fica acordado e termina a prova às 5 da manhã como um zumbi. Você escolhe o que é melhor para você e eu ainda vou decidir o que é melhor para mim nesse caso.